Olá, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre perfil do egresso e competências. Então, nossos objetivos é que vocês consigam compreender o perfil do egresso da área de saúde e compreender o ensino baseado em competências. Muito bem. Primeira questão é: o que vocês acham que não pode faltar na formação de profissionais de saúde de excelência, né? Isso em qualquer área da saúde. Essa pergunta é importante para a gente delimitar o que é o nosso perfil do egresso. Esse conceito de perfil do egresso a gente pode sintetizar como um conjunto de características e capacidades aí, né, competências que o profissional vai ter ao final da sua trajetória formativa, ou seja, ao final da sua graduação. O profissional, quando sai da graduação, ele é capaz do quê? Né? Esse é o nosso perfil do egresso e a gente deve estipular isso para poder planejar uma formação que desenvolva esse perfil. Né? Isso é delimitado aqui no Brasil por uma série de documentos, né, nacionais chamados de diretrizes curriculares nacionais, né, e existe um documento desse para cada curso da área de saúde, independente de qual for, né, e lá consta qual é o perfil do egresso. Mas existem algumas características gerais do egresso, né, que a gente pode traçar aí entre as diferentes profissões da saúde. A primeira característica é o ser generalista. O que é isso? É o profissional saber um pouco de tudo da sua profissão, ou seja, ser capaz de desenvolver e atender às principais demandas e necessidades de saúde dentro da sua profissão, né? Independente das especializações que vai fazer no futuro. O humanista é a pessoa, né, o profissional, conseguir enxergar o ser humano como um todo, né? Então, enxergar o ser humano além de um corpo biológico e atender aí um paradigma biopsicossocial e espiritual, né? Ou seja, ver a parte do corpo humano, ver a mente, né, com os sentimentos, as emoções, os pensamentos, ver os aspectos sociais, né, os direitos sociais que as pessoas têm ou não, os recursos e oportunidades que elas têm, como isso influencia na vida, a espiritualidade, né, relacionada aí ao propósito de vida de um indivíduo, né? Então, olhar o ser humano como um todo nessas diferentes nuances. O ser crítico e reflexivo trabalha muito junta, né, de uma forma conjunta, porque a criticidade é você processar as informações, né, não com um olhar ingênuo, ou seja, né, avaliando e fazendo juízos de valor, comparando evidências, né, e você dando esse olhar com filtros aí para a realidade. O reflexivo é você, justamente de uma forma mais individual, mas também coletiva, pensar sobre o que fazemos e por que fazemos, pensar sobre por que as coisas são como são, né? E você trazer aí essa visão reflexiva. Veja que são duas características que se complementam muito, né? E o ser ético, né, é você fazer o certo, né? Fazer o certo envolve o atendimento aí, por exemplo, aos quatro princípios bioéticos de uma forma mais ampla, né? Então, os quatro princípios bioéticos são a beneficência, que é você fazer o bem, né, ao próximo, a não maleficência, que é você não causar o mal, a justiça ou equidade, que é você é, usar os recursos, né, e os seus esforços de acordo com as necessidades diferenciais de cada indivíduo. Quem precisa de mais, você faz mais e dá mais, né, e vice-versa. Então, isso é a justiça e equidade. Você organizar e gerir esses recursos para o atendimento de demandas diferentes, né? E a autonomia, né? A autonomia que é você respeitar a capacidade do outro, né? Tomar decisões sobre a própria vida, sobre o próprio processo de saúde e doença de uma forma esclarecida, né? Ou seja, a pessoa ter consciência sobre a decisão que está tomando e você respeitá-la. Né? Então, são características absolutamente amplas e gerais que respondem aí sobre qualquer perfil de egresso na área de saúde. Existe aí os valores do egresso, né? Ou seja, a responsabilidade social é a gente trabalhar e formar estudantes para atender a sociedade, para atender as demandas do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Ou seja, nós formarmos para o que a população precisa, né? E não por outros interesses. E um compromisso com a defesa da cidadania, que envolve também os direitos sociais, né? A dignidade humana, que envolve os direitos humanos, né? Coisas mais básicas e amplas, e a saúde integral, né? Que tem a ver também em respeitar e promover uma saúde biopsicossocial e espiritual.
Muito bem. E a capacidade técnica do egresso, independente da área que ele vai se formar, deve ser para ele conseguir atuar em diferentes níveis de atenção à saúde, seja com o indivíduo e considerar sempre os determinantes sociais de saúde e doença, né? Ou seja, como algumas outras questões, além do biológico, influenciam esse processo e realizar ações, né, de promoção, de prevenção, de recuperação e reabilitação em saúde, seja atuando na assistência, ou seja, no atendimento direto ao usuário, à população, seja na gestão de sistemas de saúde, seja na educação em saúde, e tudo isso aí pode perpassar qualquer profissional de saúde. Muito bem. Daí a próxima questão é: o que estamos fazendo para formar profissionais com esse perfil? Então pense aí como é na sua graduação e o que você teve de experiência formativa que leva a você que a gente discutiu, né? E aí vem uma crítica muito comum, né, no ensino universitário, que é existir eventualmente um ensino baseado em conteúdos, ou seja, simplesmente a gente trabalhar informações e ter uma trajetória muito rígida nesse processo de formação. Ou seja, as mesmas disciplinas para todos, com a mesma carga horária e sem possibilidade de flexibilização para aprofundamento de interesses eventuais, né? Lógico que não esquecendo das necessidades básicas para qualquer profissional de determinada área, né? Mas são críticas que existem no ensino superior. E quando a gente vai falar de formação, a gente tem que falar muito mais do que só formar para conteúdos, para você saber informações e temas sobre a sua área, né? Temos que desenvolver dimensões dos profissionais de saúde. Esse diagrama, ele foi originalmente criado para falar do profissional médico, mas ele é absolutamente amplo e transponível para qualquer então, os profissionais de saúde devem ser profissionais, né, ou seja, de serem competentes tecnicamente na sua área, né, e desenvolverem o compromisso com a própria prática. Serem comunicadores, né, para articular com os pacientes, com outros profissionais de saúde, né, de uma forma clara. Ser colaborador, ou seja, conseguir trabalhar em equipe, né, multi-interprofissional. Ser líder, né, ou seja, conduzir projetos e ações em prol da saúde dos seus pacientes e dos ou seja, você defender os princípios do SUS, aspectos da Constituição, aspectos legais, aspectos éticos em prol dos pacientes, né? E ser um acadêmico, né? Ser um estudioso para o resto da vida, desenvolver um processo de educação permanente, né? Se atualizar constantemente e participar da formação dos seus pares também e de profissionais mais jovens, né? Tudo isso forma um profissional de excelência para além do desenvolvimento e aprendizado de conteúdos, né? E aí a gente vai para especificar o ensino por competências, né? Porque o que é uma competência? Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes. Conhecimentos são as informações e relações que a gente faz sobre o campo do conhecimento. As habilidades são as nossas habilidades psicomotoras, né? O que a gente consegue fazer, né? Na prática. E as atitudes é como nós fazemos as coisas, né? Como nós interagimos com as pessoas, né? Então, esses conjuntos, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes formam competências. E a competência nada mais é que uma capacidade de articular esses conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar em diferentes contextos, resolver demandas e problemas, né, próprios da nossa prática profissional. E a gente não pode simplesmente ter uma formação baseada apenas no desenvolvimento de conhecimentos, né, ou seja, apenas saber informações. Temos que saber fazer coisas, temos que saber agir e ser diante desses conhecimentos e habilidades, né, para poder atuar nos nossos contextos profissionais, né. E como que a gente avalia tudo isso, né? O aprendiz, né, o profissional, ele tem graus de proficiência, né, o graus em que ele consegue ser profissional. Então existem aí 5 níveis que podemos dizer. O primeiro deles é o aprendiz novato, ou seja, que o aluno é apenas o observador. Ele está observando uma aula, está observando uma demonstração, né? Mas ele ainda não tem expertise e desenvolvimento naquela área. Existe o aprendiz avançado, que ele consegue executar determinada atividade, mas ele executa isso com supervisão direta, né? Eu estou observando o que você está fazendo para checar se está tudo certo. Aí existe o nível 3, que é o aprendiz competente, ou seja,
O aluno consegue desenvolver algo sob supervisão indireta e só tirar dúvidas com seu professor ou preceptor. Então eu falo, ó, eu já confio que você sabe realizar determinada atividade. Vai lá e faz e vem me falar depois como você fez e se teve alguma dúvida, né? Idealmente, lá para o final da graduação, a maioria das atividades profissionais que a gente vai fazer após formado já devem estar mais ou menos neste nível, né? Apenas com supervisão indireta. Existe o nível 4 que é o proficiente, ou seja, você faz sem supervisão. É lógico que na graduação, muitas vezes, você não pode simplesmente fazer sem supervisão. Mas aqui a gente tem que entender que o conceito do proficiente é você ser capaz de fazer sem supervisão. Porque um dia você está lá na graduação, no próximo dia você está formado. Então a gente tem que desenvolver um estudante que seja proficiente nas suas atividades profissionais, de forma que você seja capaz de fazer sem supervisão, porque assim que você formar, você irá, né, desempenhar esse papel. Então, aqui, a gente tem que buscar, né, o atingimento da proficiência em todas as competências básicas do perfil do egresso, né? E o nível 5, né, é o especialista, ou seja, você é capaz de supervisionar outros aprendizes. Você sabe fazer, você sabe agir na prática com aquela competência, e você pode orientar estudantes mais jovens naquilo. Algumas questões assim, eventualmente, podem até serem realizadas, né, durante a graduação. Quantas vezes você conversando com um aluno mais novo, você não consegue orientar ele sobre como estudar algo, né, sobre como desenvolver algo, né, ensinar ele uma técnica. Isso é super importante. Isso é, por exemplo, algo que pode acontecer em estágios profissionais em que atuam mais de um aluno de diferentes anos, né? E pode acontecer, por exemplo, durante monitorias acadêmicas, né, em que você consegue supervisionar outros aprendizes. Então, mesmo na graduação, ainda é possível você desenvolver alguns aspectos do especialista para algumas competências, tá certo? Muito bem. Então, pessoal, foi isso por hoje. Muito obrigado e bons estudos.